Bom dia, tudo bem? É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Do corpo humano. A maioria dos colegas que eu conheço, eles têm o que eu chamo de iodofobia médica, por ignorância. Iodofobia médica, por ignorância. Eu espero curar essa iodofobia de vocês aqui hoje. Aqui está o átomo do iodo, ele tem 53 prótons, 74 nêutrons, ele é um halógeno, ele é de uma família onde tem o flúor, tem o cromo, tem o bromo, o flúor, o cloro, o bromo, o iodo e o ástato. Então eles são os 5 halógenos da tabela periódica. Primeira vez que se falou sobre iodo foi em 1811. Ele é chamado de iodo porque Gay-Lussac, o grande químico francês, chamou ele de iodo porque iodo em grego quer dizer roxo, e ele tem uma chama roxa. Em 1824, o médico suíço François Condé relacionou com bócio tiroidiano. Vocês vão ver que aqui começa a medicina ocidental. O doutor Jean-Baptiste descobriu que não havia bócio em trabalhadores em minas de prata, e aí a relação tem com a disponibilidade de iodo. E o uso de iodo para tratar bócio foi a primeira vez que um simples elemento, iodo, era usado para tratar uma doença específica, bócio. Assim nascia a medicina que nós praticamos. Assim nascia a medicina ocidental. Um remédio para uma doença, outro remédio para outra doença. Essa história toda começou em 1824 com o iodo usado no tratamento do bócio tiroidiano. Quando se fala de iodo, o médico tem a tendência de pensar que só a tireoide tem iodo. A tireoide tem 1/30 do iodo. A tireoide só tem 50 miligramas de iodo. E o corpo tem 1.500 miligramas de iodo. Você vê, falou em tireoide, falou em iodo, falou em tireoide. Não necessariamente. 20% do iodo está na pele, 32% está no músculo, 35% está no tecido adiposo. Então é muito importante você entender isso, porque a pessoa vai pensar assim, se você está tomando um hormônio tiroidiano, como o hormônio tiroidiano já tem iodo, que não há necessidade de fazer suplementação de iodo. É pelo contrário. Quem está tomando hormônio tiroidiano deve fazer suplementação com iodo, porque vai requerer muito mais iodo do corpo inteiro. Então, principalmente a tireoide, os ovários e as mamas na mulher, e a tireoide e a próstata no homem. Não é que são só essas, mas existe uma tendência do iodo a se acumular nos tecidos glandulares, principalmente a tireoide, a mamas, ovários e próstata. O que acontece? Quando a tireoide não tem iodo suficiente para trabalhar, num mecanismo de defesa, a tireoide aumenta de tamanho. Porque aumentando de tamanho, talvez possa segurar mais iodo. Então, o bócio tiroidiano, que todos que lhe mostraram até hoje um bócio tiroidiano, mostraram uma mulher. Quando você aprendeu na sua aula de semiologia na Faculdade de Medicina sobre bócio tiroidiano, foi mostrado para você uma foto de uma mulher, como eu estou mostrando aqui, porque até é difícil achar na internet um bócio tiroidiano em homem. E você vai entender daqui a pouco por que mulher tem 10 a 15 vezes mais bócio tiroidiano do que homem. Então, a tireoide aumenta como um mecanismo de defesa, tentando acumular mais iodo. Toda a célula do corpo utiliza iodo. Glóbulos brancos, por exemplo, necessitam iodo para promover a defesa contra a infecção. O iodo está concentrado no sistema glandular, acabamos de falar isso. A tireoide contém apenas 50 miligramas de iodo. Mamas, glândulas salivares, glândulas parótidas, pâncreas, fluido cérebro-espinhal, cérebro, principalmente a substância nigra, que você sabe que é onde começa o Parkinson. Vocês vão ver o efeito da suplementação de iodo em Parkinson, a explicação está aqui.
a mucosa gástrica, a pele, as glândulas lacrimais, etc. Todas têm grande concentração de iodo. Quando o paciente está sendo suplementado com hormônio tiroidiano, ele precisa mais ainda de iodo. Eu não vejo um paciente na medicina comum que está recebendo hormônio tiroidiano sendo suplementado com iodo. E no frigir dos ovos, 50% dos pacientes com hipotiroidismo não estão sendo diagnosticados. 50% dos diagnosticados não estão sendo tratados. E 50% dos tratados não estão sendo bem tratados. Infelizmente, isso é um problema seríssimo na medicina. O paciente, no caso, a paciente, vai de médico para médico, para médico, para médico. Ninguém consegue resolver os problemas, porque eles se baseiam nos exames laboratoriais, no TSH, no T4, no T3, muitas vezes nem pede T3, no T3 reverso, que raramente é pedido. E eu vou enfatizar mais uma vez, você pode ter o TSH normal, o T4 normal, o T3 normal e ter hipotiroidismo. Chama-se hipotiroidismo tipo 2, que, aliás, é o mais comum. Tá? É o mais comum. Sempre que prescrever hormônio tiroidiano, prescreva também suplementação com solução de Lugol. Jean Lugol, o grande médico francês, em 1829, talvez por uma inspiração divina, misturou o iodo com o iodeto. E vocês vão ver as consequências terapêuticas disso aí. A habilidade de suar é controlada pelo iodo. O paciente, geralmente com câncer de pele, ele entra no seu consultório. O paciente com melanoma, por exemplo, ele entra no seu consultório e você pergunta para ele assim, quanto tempo tem que ser um SUA? Como é que o senhor sabe? Como é que a senhora sabe que eu não suo? Tem 4 anos que eu parei de suar. Pois é, para suar, precisa de iodo. O paciente com câncer, geralmente ele não sua 3, 4, 5 anos. E isso predispõe ao câncer, principalmente o câncer de pele. Porque 20% do iodo está na pele. Quando você tem deficiência de iodo, você tem uma predisposição a câncer de pele, que é um dos cânceres. O câncer de pele e o câncer de tireoide são os cânceres que mais crescem no mundo, estatisticamente, hoje. O NHANES, para quem não está familiarizado com o NHANES, é o National Health and Nutrition Examination Survey. Não é feito pelo Departamento de Saúde, é feito pelo Departamento de Agricultura americano. Cada 4, 5 anos, eles fazem um levantamento total de que nutrientes os americanos estão ingerindo. E, nos últimos 30 anos, se você comparar o NHANES de 1971 com o NHANES de 2000, mostrou uma diminuição de 50% na ingestão de iodo nesses 30 anos. Quando a sua mãe tinha a sua idade, ela ingeria o dobro de iodo que você ingere hoje. Tá? Tá aqui, ó, 1970, 2000. A ingestão de iodo caiu 50% nos Estados Unidos. E no mundo, o resto do mundo também não é diferente. Por que a explicação para isso? Porque o solo ficou pobre. Se você planta tomate no mesmo solo todo ano, 10 anos seguidos, aquele tomate não vai ter iodo nenhum, porque vai acabar o iodo do solo. E quando você, o plantador, lá, o agricultor repõe, ele põe fósforo, ele põe nitrogênio, ele põe potássio. Ele não põe iodo. Ele só põe fósforo, nitrogênio e potássio, que é o fertilizante. Então, depois de 10 anos, uma plantação que ocorre anualmente, 10 anos seguidos, aquele solo já não tem mais nada. Ele está pobre em selênio, ele está pobre em zinco, ele está pobre em iodo, ele está pobre em magnésio, e etc. Durante esses 30 anos de redução de 50% na ingestão de iodo, ocorrem os seguintes fatos. As doenças tiroidianas, hipotiroidismo, doença autoimune, hipotiroidismo de Hashimoto, tiroidite de Hashimoto e câncer. Aumentaram substancialmente. Aumentaram também os cânceres de mama, os cânceres de próstata, os cânceres de endométrio e os cânceres de ovário. E você vai ver que estão aumentando os cânceres porque a deficiência de iodo está ficando epidêmica. E isso predispõe a todos os cânceres glandulares.
1 em cada 7 mulheres que vive até os 80 anos. E 1 em cada 3 homens que vive até os 80 anos. 1 em cada 7 mulheres que vive até 80 anos vai desenvolver câncer de mama. 1 em cada 3 homens que vive até os 80 anos vai desenvolver câncer de próstata. Deficiência de iodo é um problema importante de saúde pública em 129 países. Em torno de 72% da população do mundo é afetada por deficiência de iodo. Isso é a declaração da Organização Mundial de Saúde em novembro de 1998. E o Brasil faz parte dessa estatística. Nós temos também grande deficiência de iodo. Então, no momento que você tem deficiência de iodo, você começa a ter cistos tiroidianos, que evoluem para nódulos tiroidianos, que vai evoluir para câncer tiroidiano. O mecanismo é muito simples. Começa com cisto. É cisto de ovário, é cisto de mama, é cisto de tiroide. Tudo tem a mesma explicação. Deficiência de iodo. Tá? Eu vou mostrar para você por que muitas vezes o Bidort não detecta isso. Tem a minha teoria. Eu vou explicar a minha teoria, por que eu acho que muitas vezes o Bidort não detecta. E à medida que você vai dando iodo, o Bidort começa a detectar que o paciente precisa mais de iodo. Eu tenho aqui, ó, feito por David Marine. Em 1917, ele deu 100 vezes a dose recomendada, ele deu 9 miligramas por dia, ele pegou o grupo controle, onde a incidência de bócio tiroidiano era de 22%, 495 de 2.305 pacientes tinham bócio, e esses pacientes agora, tratado com 9 miligramas de iodo, nenhum passou a ter bócio. Então, eu quero que você entenda que as doses recomendadas de iodo na medicina são doses para prevenir e tratar bócio. As doses para prevenir e tratar câncer são coisas muito diferentes. E essa é a minha mensagem aqui hoje. Você vai ver que quando você dá uma dose maior de iodo, você produz no corpo, principalmente na tireoide, nas outras glândulas, uma substância chamada delta-iodolactona, que é um agente apoptótico. Poucos são os agentes apoptóticos que causam apoptose de célula cancerígena. O delta-iodolactona causa apoptose de célula cancerígena. Hã? Então você teve um aumento de 100 vezes na dose recomendada e um aumento na incidência de 100 vezes, diminuição na incidência de 100 vezes do bócio. Essas doses recomendadas, na minha opinião, não significam absolutamente nada. Elas foram feitas em 1941, antes da Segunda Guerra Mundial, sem nenhuma detecção. Naquela época não se media nada disso no sangue. É um grupo de burocratas que sentaram em volta de uma mesa e decidiram para o mundo quais seriam as doses ideais. E pior que nós acreditamos nelas. Sem nenhuma confirmação científica de nada. Quanto que você acha que deve dar de vitamina C por dia? Ah, eu acho tanto. Vamos fazer uma média. Vamos votar. Não se media vitamina C em 1941. Não se media iodo em 1941. Como é que eu posso determinar uma dose recomendada por dia se eu não tinha nenhum parâmetro para medir? Era puramente um exercício intelectual feito numa sala em volta de uma mesa, sem nenhum significado clínico. Zero. Por volta do início do século XX, a incidência de bócio nos Estados Unidos, nos estados de Michigan e Ohio, era de 40%. Em 1924, o sal foi iodado. Foi acrescentado iodeto de potássio ao sal. E em 1928 havia uma redução de 75%. Em 1951 não existia mais bócio, uma redução de 100% dos casos. Foi extinguido o bócio tiroidiano nos estados de Michigan e Ohio com o sal iodado. O sal iodado, ele cumpre essa finalidade. Só essa finalidade. Prevenção de bócio. Ele não cumpre as outras finalidades, que são muito mais importantes. Vou deixar bem claro isso. A biodisponibilidade do sal
do iodeto de potássio no sal iodado é de 10%. E a dose é mínima, é de 77 microgramas por grama de sal. Só isso. Tá? Muito pouco. Hoje, recomenda-se que o adulto ingira 150 microgramas por dia de iodo, que a grávida, qual a mulher grávida que você lembra que o ginecologista pediu para ela aumentar a ingestão de iodo? Isso não acontece. 220 microgramas por dia, a lactente 290. Qual a lactente que você, com exceção da minha filha, que quando está amamentando os netos, eu faço ela tomar iodo, eu não vejo nenhum médico recomendando que a lactante tem que aumentar a concentração de iodo. Foi estabelecida para prevenção de bócio. São doses muito pequenas. Isso que eu estou mostrando aí. Mas eu estou mostrando que há uma diferença entre o adulto, a grávida e a lactante. Tá? A mortalidade neonatal diminuiu 50% com o tratamento das mães com deficiência de iodo, publicado nos jornais de maior prestígio médico, que é o Lancet, em 1997. Mulheres japonesas são as que consomem a maior quantidade de iodo entre todas as mulheres do mundo. Uma mulher japonesa consome diariamente em torno de 13,8 miligramas de iodo por dia, porque elas ingerem o seaweed, a alga. E o Japão tem a mais baixa taxa mundial de mortalidade perinatal. E tem uma correlação muito grande com isso, porque existem estudos e mais estudos correlacionando a mortalidade perinatal com a deficiência de iodo. Hã? Olha que coisa fascinante. Eles pegaram mulheres grávidas que tinham um hipotiroidismo e dividiram em 3 grupos. O primeiro grupo, essas mulheres grávidas iam receber uma suplementação de iodo a partir da 4ª à 6ª semana de gravidez até o final. Começava entre a 4ª e a 6ª semana de gravidez até o final. O segundo grupo ia começar a suplementação de iodo entre a 12ª e a 14ª semana de gravidez até o final. E o terceiro grupo não receberia iodo durante a gestação, mas só no pós-parto. Com 18 meses, foi feita a avaliação do QI dessas crianças. Vocês estão vendo o verde, que tem um QI muito maior, receberam iodo, a mãe recebeu iodo 4 a 6 semanas, começou na 4ª a 6ª semana de gravidez. O laranja, que é o QI já menor, começou no 12 a 14 semanas. E o amarelo, que é o menor de todos, começou no pós-parto. Não é só isso. O grupo 1 não teve nenhum atraso neurocomportamental aos 18 meses. O QI era maior e não havia nenhum atraso neurocomportamental. O grupo 2, 25% das crianças no grupo 2, aqueles que as mães passaram a receber iodo, a partir da 12ª semana, tinham 25% tinha atraso neurocomportamental. E no grupo 3, que as mães receberam só após o parto, a criança só se beneficiou com a amamentação, 36% tinha um atraso neurocomportamental. A suplementação com iodo durante a gestação aumenta o QI da criança quando avaliado já aos 18 meses de vida. Quando tem uma deficiência total de iodo, cria-se um problema chamado cretinismo. Você sabe muito bem que o QI é baixíssimo. Então está aqui, ó. Os Estados Unidos recomenda 150 microgramas. O Japão ingere 13,8 miligramas de iodo por dia. Isso representa, comparado com os Estados Unidos, o japonês ingere, em média, 92 vezes o que o americano ingere. E você sabe que os japoneses são os campeões das Olimpíadas de Matemática. Geralmente é um japonês que ganha. Tá? As algas marinhas, muito difundidas no Japão,
o seaweed, tem a capacidade de acumular iodo em uma concentração 20 mil vezes maior que a existente na água do mar. O iodo na água do mar não é muito concentrado. Se você pensa que a água do mar é muito rica em iodo, não é verdade. Agora, essas algas têm a capacidade de concentrar até 20 mil vezes o que está na água. E como os japoneses ingerem as algas, os seaweeds, eles ingerem grande quantidade de iodo. Então, a deficiência de iodo causa cistos, cisto no ovário, cisto no pâncreas, cisto na mama, cisto na tireoide, cisto na próstata. Esses cistos levam a nódulos. Esses nódulos levam a fibrose. Essa fibrose leva a câncer. Então, essa é a história. Cistos, nódulos, fibrose, câncer. Em tireoide, em mamas, em útero, em ovário, em próstata. Que é onde mais precisa de iodo. O doutor Brownstein fez uma... Ele está chegando a quase 5 mil casos de estudo. 5 mil... Ele está com 4.800 e qualquer coisa. Chegando a 5 mil casos de estudo. Ele mostrou que a população americana, 96,3%, tem deficiência de iodo. Eu acredito que a população brasileira não tem diferença disso, não. É justamente isso. Mais de 95% tem deficiência de iodo. E isso causa todos esses problemas que vocês estão vendo. É difícil você encontrar uma mulher hoje que não tem uma doença fibrocística mamária. Você vai examinar com cuidado, você encontra cisto na mama das mulheres. Grande maioria. E aí, olha o problema que dá. Aí ela vai para a biópsia, ela acha que tem câncer. É toda uma problemática desnecessária. Isso podia ser prevenido ou tratado simplesmente com iodo. Nódulos tiroidianos benignos e malignos têm uma concentração diminuída de iodo quando comparado com o tecido normal. 56% no caso de nódulos benignos e 3% no iodo encontrado no tecido normal, no caso maligno. Ou seja, quanto menos iodo você tem no nódulo, mais malignidade ele vai desenvolver. Nos nódulos tiroidianos benignos, há uma diminuição de 50% com relação ao tecido normal, e no nódulo maligno tiroidiano, só 3% do nódulo, só 3% do iodo comparado com o tecido tiroidiano normal. Tratamento e cura de doença fibrocística da mama, John Myers, 1976. Passar na vagina e no colo do útero um cotonete embebido em solução de iodo a 2% ou Lugol a 5%. Em seguida, injetar endovenosamente magnésio sulfato 2 gramas com 200 mg de vitamina B6. Repetir o procedimento semanalmente até desaparecimento total do cisto. Mais de 50% dos casos some na primeira aplicação. Em 40 minutos, a mulher não tem mais cisto de mama. A mulher vai dizendo para o doutor, doutor, os meus cistos estão desaparecendo. Isso na mesa obstétrica. 40 minutos, a maioria some, não tem nada. Isso foi publicado pelo John Myers, está aqui a publicação original dele, em 1976. E aqui está, ó, funciona todas as vezes. Olha que coisa simples, ao invés de ficar fazendo biópsia e não sei o quê, é simplesmente você aplica iodo no colo do útero, ou você aplica iodo oral. Espera, aqui no Brasil, eu ensino os meus alunos, eles fazem iodo oral e vão acabando com as doenças fibrocísticas da mama dos pacientes. A contratura de Dupuytren. Você deve conhecer brasileiros que têm isso. Inclusive, pessoas famosas, aí, pianistas e etc. Será que lembraram de dar para ele iodo? Pois é, essa contratura aí que eles operam, não sei o quê, isso é deficiência de iodo. É só dar iodo que isso aí acaba. De seleno predispõe ao câncer, aumenta 5,8 vezes. A suplementação com selênio diminui a incidência de câncer de pulmão em 48%, de próstata em 63% e de colo retal em 58%, publicado no JAMA. A história não se resume somente à deficiência de iodo. Quero enfatizar o seguinte, se o único instrumento que você tem é um martelo, todo problema você pensa que é prego. Eu não estou querendo dizer que é só iodo.
Eu estou mostrando, porque a aula é sobre iodo, mas existem outros minerais que também estão faltando no solo, como é o caso do selênio. Outra vez eu enfatizo para você, se você tiver a oportunidade, adquira esse livro, baixa ele está em forma de e-book, e leia sobre câncer de mama e deficiência de iodo, que vai melhorar muito o seu consultório. O iodo tira a imortalidade das células cancerígenas, fazendo com que elas voltem a ter apoptose. E eu vou explicar para você um mecanismo como isso ocorre. Tá bom? As taxas de sobrevivência das vítimas de câncer de mama são virtualmente as mesmas nos últimos 70 anos, mesmo com o uso de mamograma, cirurgia, quimio e rádio. O que está acontecendo? Não melhorou em nada o outcome, o resultado de tratamento de câncer de mama nos últimos 70 anos. Está se fazendo o diagnóstico mais cedo. A pessoa fica mais tempo com câncer, só isso. Os diagnósticos são mais prematuros. E, consequentemente, a pessoa fica mais tempo com câncer. Por isso que aumentou a sobrevida. Porque o diagnóstico está sendo feito mais prematuramente. Só isso. E a pessoa dá a impressão, não, nós melhoramos, porque agora a sobrevivência é maior. Não é maior a sobrevivência. O diagnóstico está mais prematuro. É só isso. Porque se você analisar estatisticamente, como foi analisado pelo Cancer Statistics, você vai mostrar que nos últimos 70 anos não houve mudança na mortalidade. Nada. Progresso nenhum. A iodofobia, o Guy Abraham, que morreu caindo da bicicleta, está aí. Isso é uma citação dele. É provavelmente o indivíduo que mais estudou iodo no mundo. Ele era um professor da Universidade de San Diego, na Califórnia. Ele dedicou a vida dele toda a iodo. Ele que criou o teste para medir o iodo na urina. O que é iodofobia médica? É um medo injustificável de fazer uso de iodo e iodeto inorgânico, não radioativo, dentro de uma dose que é sabido ser extremamente segura e eficaz no tratamento de sintomas e sinais de deficiência de iodo e iodeto. Então, nós temos uma iodofobia médica. Você tem. Você pode não estar a par dela. Mas na sua faculdade de medicina, o seu professor lá, coitado, erradamente falou, cuidado com o iodo. O iodo pode destruir a tireoide. Iodo que destrói tireoide é iodo orgânico. Eu estou falando de iodo inorgânico. Iodo orgânico é o iodo que você encontra no contraste. Faz 3 radiografias contrastadas no mês, para você ver. As lesões que você vai ter na tua tireoide. Pode ser irreversível. Tem pessoas aí que estão com hipotiroidismo por repetir radiografias contrastadas, porque o contraste tem iodo orgânico. Faça uso de amiodarone, que é um antiarrítmico potente, que também tem iodo e é orgânico e destrói a tireoide. Como o amiodarone destrói a tireoide, como o contraste destrói a tireoide, como eles têm iodo, papagaio come milho e periquito leva fama. Ah, não, então iodo é perigoso. Aquilo é iodo orgânico. Eu estou conversando sobre iodo inorgânico, não radioativo. Você vai dizer assim, se você conversar com um colega que tem iodofobia, ele vai citar para você Wolff-Chaikoff. E o fenômeno do Wolff-Chaikoff? Primeiro que o Wolff-Chaikoff fez um estudo em rato, não foi em gente. Segundo, que é bad science, porque ele não mediu os hormônios. Ele simplesmente mostrou que depois de um certo tempo a tireoide para de captar iodo, porque satura. Isso aqui é apenas um fenômeno de saturação, não tem mais nada. Qualquer fisiologista explica isso num minuto. E eles interpretaram como se a tireoide tivesse parado de captar, que estava lesando a tireoide. Fizeram isso em rato, não foi em seres humanos, não mediram os hormônios tiroidianos, não avaliaram a clínica. Fizeram, claro, não pode avaliar, é rato. E criaram essa fobia. Ah, mas o fenômeno de Wolff-Chaikoff é real. É real em rato, onde a tireoide satura de iodo. Qual o problema? Até aí não quer dizer absolutamente nada. A não captação de iodo pela tireoide era uma manifestação de saturação e não de incapacidade de captar iodo. Hormônios tiroidianos não foram medidos. Bad science. Hã? Olha o que o Dr. Guy Abraham fala. Iodofobia médica pode ter causado mais sofrimento e morte humana
que as duas grandes guerras juntas, deixando de prevenir patologias com doses diárias de iodo necessárias para a otimização física e saúde mental. Hã? A dose de iodo para causar iodismo é 6.667 vezes a dose recomendada. Eu tomo 500 vezes a dose recomendada há mais de 10 anos. Eu tenho 68 anos de idade. Parece que não está fazendo mal, não. Há mais de 10 anos eu tomo 50 miligramas de Iodoral por dia. Eu estava recentemente na mesma sala que o David Brownstein, fazendo um curso com ele sobre iodo, e eu perguntei para ele, doutor Brownstein, quanto que o senhor toma de iodo por dia? Ele falou, tomo 75 miligramas, mas o doutor Abraham toma 100 miligramas por dia. O doutor Abraham toma 100, o doutor Brownstein toma 75. Eu tomo 50. A dose recomendada é 150 microgramas. Por que eu tomo 50? Porque você vai entender daqui a pouco, por causa dos outros halógenos, por causa da radiação, porque o excesso sai na urina, não tem problema nenhum, zero. Eu dou para... Minhas filhas engravidam, entra no iodo. Os meus netos começam a tomar iodo com 2, 3 meses de idade. Tudo no iodo. Toma muito mais iodo que você, não tem nem comparação. Doses de iodo inorgânico superiores a 6.677 vezes recomendado tem sido associado com sintomas de hipertiroidismo. Como é que você vai conseguir chegar nessa dose? É impossível. Ação terapêutica do iodo. O iodo é um agente alcalinizante. O iodo é antibacteriano. O iodo é antifúngico. O iodo é antiviral. O cirurgião não passa a tintura de iodo antes de fazer o corte na pele. Você acha que é para quê? Para prevenir bactéria, fungo e vírus. De infectar. O iodo é antiparasítico. Elimina as lombrigas. O iodo é anticâncer. Potentíssimo anticâncer. Pelo fenômeno da delta-iodolactona. O iodo é um agente destoxificante. Se você tiver intoxicação por mercúrio, um dos modos de você eliminar mercúrio é com iodo. Hoje, praticamente todo peixe no Brasil está contaminado com iodo. Com mercúrio, desculpa. Contaminado com mercúrio. Então, por que eu uso grande dose? Porque eu posso ficar livre para comer o que eu quiser. Porque se vier mercúrio demais, ele é eliminado pelo iodo. E todos os halógenos são eliminados pelo iodo. O flúor, o cloro, o bromo. Nós vamos discutir daqui a pouco. É um agente mucolítico. Iodo não é muito solúvel em água. Em 1829, o Dr. Jean Lugal descobriu que a solubilidade do iodo aumentava quando acrescentada a solução iodete de potássio. A justificativa dele foi essa. Eu acho que ele tinha uma inspiração divina. Porque você vai ver que você tem que dar iodo e iodeto. Se você der iodo só não funciona, se você der iodeto só não funciona. Por isso que a solução de Lugol é mágica. Solução de Lugol a 5%, ela tem 5% de iodo e 10% de iodeto de potássio. Ela é chamada solução de Lugol forte, ou solução de Lugol a 5%. Se você tomar 2 gotas por dia de solução de Lugol a 5%, você está ingerindo a mesma quantidade de iodo que um japonês ingere no Japão. Vou falar de novo. Se você fizer 2 gotas por dia de solução de Lugol a 5%, você está ingerindo a mesma quantidade de iodo que um japonês ingere no Japão. Em torno de 13 miligramas. Eles ingerem 3,8 miligramas. 2 gotas de solução de Lugol a 5% contém 5 miligramas de iodo e 10 miligramas de iodeto. Agora vem o fascinante. Isso aqui é fascinante. Por que que quando você vai numa área onde tem bócio endêmico, se você pegar crianças de 8 anos de idade, meninos e meninas de 8 anos de idade, eles têm a mesma incidência de bócio. Quando eu pego jovens adolescentes de 15 anos, as meninas têm
10 vezes mais bócio do que os meninos. Por que que aos 8 anos a incidência é a mesma, mas quando chega aos 15 anos a incidência aumenta 10 vezes na mulher? Porque a mulher cresce mama. E a mama puxa iodo. Já está baixo o iodo. A mama agora requer iodo, demanda iodo. A tireoide tem menos iodo ainda. Aí desenvolve o bócio. Por isso que o bócio tiroidiano é 10 vezes mais comum na mulher do que no homem. Por isso que quando você fez o seu curso de medicina, na aula de semiologia, o professor te mostrou o retrato de uma mulher com bócio, e não um homem com bócio. Olha só, meus amigos, a tireoide não usa iodo. A tireoide usa iodeto. Muita gente não sabe dessa diferença e dá iodo. E fala assim, a aula aí fala muito bonito, mas na hora da prática não funciona. Eu estou dando e não mudou nada. Querido, você está dando iodo. Para a tireoide você tem que dar iodeto. A tireoide não trabalha com iodo. A tireoide trabalha com iodeto. A pele não trabalha com iodo. A pele trabalha com iodeto. As glândulas salivares trabalham com iodeto. O esôfago trabalha com iodo. Deficiência de iodo, câncer de esôfago. O estômago trabalha com iodo. Deficiência de iodo, câncer de estômago. A próstata trabalha com iodo. A mama, vocês estão vendo aqui, eu peguei mamas no plural, eu pus as primeiras 3 letras em branco, as 2 outras em amarelo. Ela trabalha com iodo e iodeto, mais iodo do que iodeto. Mas ela trabalha com os dois. Então, para eu atingir tudo isso, para eu atingir a tireoide, a pele, as glândulas salivares, a próstata, o estômago, o esôfago e as mamas, eu tenho que trabalhar com a solução de Lugol. Porque a solução de Lugol já me dá o iodo e o iodeto juntos. E tem que ser inorgânico, que já é. Então, o grande truque é esse, é inorgânico. Isso é que os médicos não entendem. Quando um médico colega seu falar que iodo destrói tireoide, você fala iodo orgânico. Eu estou falando de iodo inorgânico. A tireoide, a mama, a pele e as glândulas salivares usam iodeto. A mama usa também iodo, mais que iodeto. Então, para guardar isso aqui, ó, a tireoide usa iodeto, o estômago usa iodo, a mama usa os dois. Isso é uma descoberta fantástica que o Dr. Guy Abraham fez durante a vida. Um detalhezinho que faz toda a diferença, que faz a diferença. Isso se você adquirir na Amazon.com, isso aqui é uma solução de Lugol a 5%, está vendo aqui? Ó, a 5%, é chamada de solução de Lugol forte, 2 gotinhas dessa, meio copo d'água por dia. Você está fazendo a mesma coisa que os japoneses fazem comendo seaweed. Ou você pode mandar manipular no Brasil em qualquer farmácia de manipulação, contanto que a pessoa entenda o que é a solução de Lugol a 5%. Se ela não entender, você tem que explicar para ela. Bom, a solução de Lugol a 5%, também chamada solução forte Lugol, quando você fizer uma farmácia que eles não têm experiência, você receita assim, ó, iodeto ressublimado, iodo ressublimado 50. Eu sei que você já esqueceu o que é ressublimação, mas você estudou isso na bioquímica. Ressublimação é quando passa do estado líquido, do estado sólido para o estado gasoso, sem passar pelo estado líquido. Uma substância que tem a habilidade de passar do estado sólido para o estado gasoso, sem passar pelo estado líquido, isso se chama ressublimação. Então, o iodo é ressublimado. O iodeto de potássio, 100 miligramas. Água purificada, quantidade suficiente para, QSP 1 ml, mandar um frasco de 10 ml e fazer 2 a 3 gotas todos os dias. Simples, barato, objetivo, vai resolver uma série de patologias no seu consultório. Acompanha que o negócio vai ficar um pouquinho mais complicado agora. Vamos lá. Então, a tireoide, a mama, a próstata, a mucosa gástrica, etc., a pele, tudo vai se beneficiar. A pessoa melhora até a pele, vai ficar com a pele bonita. Se você não quiser fazer isso, você pode se dar o luxo de entrar no Amazon.com e comprar a solução de Lugol na forma de comprimido. Isso é a solução de Lugol desidratada.
recebe o nome de iodoral. Esse é que eu tomo aqui. Ó. Iodoral, 50 miligramas. Eu tomo um tablete desse por dia. Tem de 50, tem de 100, tem gente que toma de 100, tem de 25, tem gente que toma 25, tem de 12,5, tem gente que toma 12,5. Eu escolho tomar de 50. Você vai entender em um minuto por quê. Tá bom? O que é iodismo? É uma situação causada por altas doses de iodo. Gosto metálico, salivação aumentada, espirro, acne, cefaleia e sensação de febre. Ninguém vai morrer por causa de iodismo. O sal não refinado melhora a sintomatologia. Você trata iodismo com sal não refinado, com magnésio e com vitamina C. Isso é raríssimo, muito raro. Você tem que dar doses absurdas para desenvolver iodismo. Você provavelmente nunca vai ter um caso de iodismo na sua vida. A pituitária libera o TSH, Thyroid Stimulate Hormone. O TSH estimula a tiroide a produzir um hormônio, que não é hormônio, que se chama T4, que é a tiroxina. Você aprendeu na faculdade de medicina que tiroxina é hormônio. Sinto decepcioná-los. Tiroxina não é hormônio. Tiroxina é pró-hormônio. Não existe receptor no corpo para tiroxina. A tiroxina tem que virar triiotironina para ser hormônio. 50% ou mais dos pacientes que estão tomando Sintroid, que estão tomando T4, T4 não está virando T3. Anticoncepcional não deixa T4 virar T3. Bloqueador de cálcio não deixa T4 virar T3. Beta-bloqueador não deixa T4 virar T3. Cortisol elevado não deixa T4 virar T3. Estatina não deixa T4 virar T3. Então, a maioria das pessoas tomando T4, infelizmente, não está virando T3. E quando o T4 não vira T3, ele vira o hormônio da hibernação, que é o T3 reverso. E a pessoa engorda. Deixa eu introduzir o conceito de Symporter. Aqui vem por que eu acho que o Bidort não funciona aqui. Presta atenção, porque essa é a minha teoria. Eu não sei se eu estou certo, mas essa é a minha teoria para vocês que trabalham com o Bidort. Eu acho que o Bidort não funciona aqui pelo seguinte. Nós estamos com Symporters para iodo entupidos. O Symporter chama Natrium Iodine Symporter. É chamado de NIS. O NIS faz o iodeto entrar na célula junto com o sódio. Infelizmente, ele hoje está entupido na maioria das vezes. Como ele está entupido, você faz o Bidort fala que você não está precisando de iodo, porque não tem onde o iodo ir, porque o Symporter está bloqueado, está quebrado. Um carro que está quebrado não precisa de gasolina. Então acusa que não precisa de iodo. Você começa a dar iodo, o Symporter começa a desentupir. E aí você vai ver que logo nas consultas seguintes, o Bidort começa a dar que precisa de iodo. E a minha teoria está aqui, pelo Symporter. Vocês vão testar e depois vão me dar feedback. Bom? Então, quando você aumenta o fluxo de iodo, porque você desentupiu, você desentopa o Symporter. O iodo que eu estou falando aqui é iodeto, tá bom? Iodo genericamente falando. Eu aumento o Symporter. Agora presta atenção. Isso é muito importante que eu vou falar. Quando você começa a desentupir o Symporter estimula o TSH. O médico menos avisado vai dizer assim, eu não gosto de usar iodo, porque o iodo destrói a tiroide. E eu provo para você que ele destrói a tiroide, porque ele aumenta o TSH. Eu digo, quanto mais aumentar o TSH depois do iodo, mais Symporter está sendo desentupido. Quanto mais você precisar de iodo, mais o teu TSH vai subir. É o contrário, está mostrando que está funcionando. Mas quem não entende de Symporter, não consegue acompanhar isso. Você está destruindo o tiroide do meu paciente, que o TSH está lá no alto. Depois que você começa a suplementação com iodo, iodeto, Lugol, TSH deixa de ser parâmetro. Você tem que esquecer o TSH, não vale nada. Tá bom? Porque o Symporter aberto estimula TSH.
TSH pode ficar aumentado por 6 meses após o início da suplementação com iodo. O Symporter aberto estimula o TSH. Isso é fundamental para você conversar com os endocrinologistas. Quando eles falarem para você que iodo destrói tireoide. Você vai ver que a sintomatologia é outra. O paciente está melhor, está saudável, emagreceu, está se sentindo bem, tem energia para tudo. É totalmente diferente. O que é um Symporter? Você tem que entender primeiro o que é um Uniporter, o que é um Antiporter, e aí você vai entender o que é um Symporter. O Antiporter você conhece. A bomba sódio-potássio é um Antiporter. Aqui, ó, bomba sódio-potássio, ó. Sai um, entra outro. Isso, o potássio sai, o sódio entra. Isso chama Antiporter. Quando você tem uma corrente iônica onde só entra um, chama Uniporter. Nós estamos conversando de um Symporter. O que é um Symporter? Entra uma molécula de sódio e uma molécula de iodeto. Por isso que chama NIS. Sodium Iodine Symporter. Eu vou desentupir o NIS. Como é que eu desentupo o NIS? Com iodo. À medida que eu vou aumentando o meu gradiente de iodeto, eu vou desentupindo o Symporter. O Symporter geralmente está entupido com mercúrio. Mercúrio é um grande entupidor de Symporter. Você pega um paciente que vai para Pantanal e come jacaré a semana inteira. Come patê de jacaré no café da manhã, carne de jacaré no almoço, carne de jacaré no jantar. Ele volta, você mede o TSH dele, está 30. Ele foi com TSH 2, voltou com TSH 30. Já vi casos assim. Ou vai para a Colômbia, ou vai para a Turquia, come peixe a semana inteira, volta com TSH 30. Intoxicou com mercúrio. Tá? Mercúrio entupiu o Symporter. E o que você tira? Como é que você desentope um Symporter? Com iodo. Vamos entender isso aqui. Presta atenção. Se você não entender isso aqui, você não entende o resto. Eu tenho aqui uma célula folicular na tireoide. Eu tenho aqui o iodeto. Tireoide não aceita iodo. Tireoide só aceita iodeto. O iodeto passa por uma proteína chamada pendrina. Você depois vai estudar o que é pendrina. Eu não tenho tempo para entrar em detalhes aqui. Ele passa pela pendrina. Ele vai sofrer 2 reações. Uma delas chama-se oxidação. Isso tem que ocorrer dentro da célula folicular. O iodeto vai virar iodo. Eu não posso dar iodo. Iodo não entra. O iodeto vai virar iodo dentro da tireoide. E vai gerar radical livre. Vai gerar peróxido de hidrogênio. E isso depende, essa reação depende do peróxido de hidrogênio e da TPO. Isso aqui vai gerar radical livre que vai ser curado pela glutationa peroxidase selênio dependente. Quem tem deficiência de selênio tem problema tiroidiano, porque não consegue transformar iodeto em iodo. Essa é a primeira fase. Segunda fase, o iodo agora vai sofrer um fenômeno chamado iodação, ou organificação, que é a mesma coisa, que é facilitado pelas vitaminas B2 e B3. Eu dou B2 na 100 mg por dia e dou B3 500 mg por dia na forma de hexanicotinato de inositol para não dar flushing. Aí eu vou formar o T1, o T2, o T3 e o T4, junto com a tirosina, o iodo e a tiroglobulina, que vai armazenar isso. Dependendo da dose de iodeto que eu dei, eu vou formar um outro composto, que aí vem o truque, que se chama delta-iodolactona, que é um iodolípide anticâncer, promove a apoptose da célula cancerígena. É um agente cancerígeno apoptótico. Isso é raro ter. Uma substância que promove o suicídio da célula cancerígena. Isso é muito raro. Isso aqui vale ouro. Chama-se delta-iodolactona. Só que o delta-iodolactona só funciona se eu der 100 vezes o que o Brasil recomenda, que é o que o japonês ingere. Interessante. É o que o japonês ingere. Quer dizer, na dose que o japonês ingere iodo por dia, o japonês está ativando a delta-iodolactona. Nós, brasileiros, não estamos. Os americanos, não estamos. Então, o câncer de mama, o câncer de ovário, o câncer de próstata, o câncer de tireoide, o câncer de pele, aumenta.
Continua aumentando. Hã? Aqui. O delta-iodolactona faz a apoptose das células cancerígenas. 55 minutos. Tem mais 5 minutos. Faz a apoptose da célula cancerígena. Tá? Olha como é que funciona. Olha aqui. Aqui está o Symporter sódio-potássio, sódio-iodo. Entra o iodo, entra o sódio. O iodo entra, ele passa pela pendrina, está vendo a pendrina aqui? Ele cai nessa área aqui do colóide do folículo. Aqui é o colóide do folículo. Ele sofre um fenômeno de oxidação, ele vira iodo ao invés de ser iodeto. Ele entra em iodeto, passa pela pendrina iodeto, vira iodo, está vendo? Iodeto é negativo, iodo é neutro, está vendo lá? Ele vira iodo pela oxidação, aí ele vai sofrer o problema de iodinação, que é a organificação do iodo. Ele vai fazer uma conjugação com as tiroxinas e vai formar o T4, aqui, ó. Vai formar o T4, ó. Vai formar o T4 e vai formar o T3. A tiroxina, a triotironina. Esse é o mecanismo. Aqui está a molécula do iodo. Se você olhar na tabela periódica, ele faz parte dos halógenos. É o flúor, o cloro, o bromo, o iodo e o ástato. Ástato. Está aqui a tabela periódica, lá, flúor, cloro, bromo, iodo, ástato. Agora deixa eu lhe dar algumas surpresas. O flúor é o mais bully dele todos, é o mais valentão. Existe uma lei chamada lei dos halógenos. A lei dos halógenos diz assim: quanto menor o peso molecular de um halógeno, mais bully, mais valentão, mais ativo, mais reativo ele é. Então o flúor é o pior deles. Ele vai lá e toma o lugar do iodo. Então ele toma o lugar do iodo. Quem faz uso de fluoxetina, quem faz uso de Prozac, por que você acha que chama fluoxetina? Vai lá ver a forma, porque tem flúor. Então a pessoa começa a tomar fluoxetina, depois de 3, 4 anos, você pergunta, quantos quilos você engordou? Engordei 11 quilos. Claro que engordou, porque ela está tomando flúor. Flúor está empurrando o iodo. Não tem jeito de formar hormônio tiroidiano. Então, com o passar do tempo, ela engorda. Você conhece um remédio chamado Lexotan. O que é o Lexotan? O princípio ativo é o bromazepam. O nome comercial é Lexotan, que também engorda. Por que engorda? Porque ele é feito de bromo. Bromo é um halógeno, ele compete com iodo. Quem toma Lexotan, depois de um certo tempo, começa a engordar. Por hipotiroidismo. Eu tenho o flúor, o cloro, o bromo e o iodo. Chama as leis dos halógenos. Quanto menor o peso molecular, mais bully é. Então o flúor é o pior deles todos. Infelizmente. Nós temos flúor na água. Nós temos flúor na pasta de dente. Nós temos flúor nos remédios. Acabei de mostrar a fluoxetina para você. E você sabe muito bem que flúor não previne nem trata a cárie dentária, nem nunca tratou. Isso é uma piada. A queda das cáries dentárias começaram muito antes de colocarem flúor na água. E os países mais inteligentes nunca deixaram colocar flúor na água. Tá bom? Que é um veneno. Que é um absurdo. Brometo está em todo lugar. Quando você compra um carrinho novo, aquele cheirinho de carrinho novo é brometo. Se você come pão, o fermento que a padaria usa é brometo. Você deixa um carro desse parado no estacionamento no sol, quando você volta para dentro do carro, está cheio de brometo. Você não pode ligar o ar-condicionado e sair. Você tem que baixar as janelas e deixar o ar sair pelo menos uns 5 minutos, para depois fechar os vidros e ligar o ar-condicionado. Porque se você entrar com o sol, está lá cheio de brometo. Você está se intoxicando diariamente com isso. O seu carro fica lá no sol o dia inteiro, você chega lá à noite, para pegar o carro, está cheio de brometo. E você vai engordando e não sabe por quê. Você vai desenvolvendo hipotiroidismo. A quantidade de bromo aumentou 10 vezes no leite materno na última década. 10 vezes.
Ou seja, intoxicação por bromo é epidêmica. Intoxicação por flúor é epidêmica. Intoxicação por cloro é epidêmica. Você tem cloro na água, você tem cloro na piscina. Você tem cloro na sauna úmida. Não faça sauna úmida no Brasil. Porque quando você esquenta o cloro, ele vira um gás venenoso. Então a sala úmida é um lugar de veneno, de gás venenoso de cloro. Faça sauna seca, não úmida. Para fazer sauna úmida, a água tem que ser tratada com ozônio. Não pode ser tratada com cloro. Desintoxicação de bromo é atingida através da suplementação de iodo, mais sal não refinado. A reação de Hersheimer, você já ouviu falar nisso, claro. A reação de Hersheimer, tem gente que vai tomar iodo e vai passar mal. Não tem nada a ver com iodo. Quem estiver tomando iodo e começa a passar mal, é porque essa pessoa tem uma intoxicação muito séria por flúor, por cloro, por bromo ou por mercúrio. E ela tem uma reação chamada Hersheimer, onde isso sai do tecido, vai para o sangue e vai para o cérebro. E a pessoa passa mal. Para você prevenir a reação de Hersheimer, você usa sal não refinado, você usa magnésio, você usa vitamina C. Você previne e trata Hersheimer. Se você vai dar iodo para uma pessoa que você acha que está muito intoxicada, profilaticamente você faz isso aí. Eu espero que você se sinta curado da iodofobia médica. Tá? Os seus pacientes irão agradecer, e muito.